Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para falar sobre esse relacionamento, como o Bolsonaro costuma falar, entre ele e o Tarcísio, que começou com flerte, virou uma paquera, depois um noivado, um casamento, e que gerou filhos, que foram vários votos ali, né, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e que acabou elegendo o governador também, governador do estado de São Paulo. Agora, o Tarcísio, que já foi abraçado pela mídia tradicional, pela mídia corporativa, já decidiu que ele precisa seguir o próprio caminho. E sendo orientado nesse momento por Bolsonaro, ele simplesmente decidiu ignorar as recomendações do Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro, que é um grande canalha, que é um bandido, genocida, ladrão de joias, amigo da milícia do Rio de Janeiro, está apoiando o amigo, supostamente, do PCC em São Paulo, que é o Pablo Marçal. Se não é amigo diretamente, tem pessoas ligadas indiretamente. E é até engraçado, né? Porque você está unindo a milícia do Rio de Janeiro com o PCC em São Paulo. E no meio, Bolsonaro e Pablo Marçal nessa situação. E o que tem incomodado o Tarcísio de Freitas? O Tarcísio já foi convidado em diversas oportunidades para ir para o PL, do Valdemar da Costa Neto. O próprio Valdemar chegou a anunciar que o Tarcísio se filiaria no partido em março, depois mudou para julho, agora tem dito que só vai se mudar para o PL depois das eleições. Só que o Tarcísio tem dado entrevistas, inclusive com uma certa frequência, dizendo que não pretende deixar os republicanos e que não pretende migrar para o PL porque ele está muito bem no partido que ele está. E isto, na minha análise, é uma orientação que parte diretamente da figura do Gilberto Kassab, que apesar de ter aquela cara de bobo, né, apesar de ter aquela cara de personagem nerd, né, sem graça e que pouco fala, na vida real, o senhor Kassab, ele é muito esperto, tá? Ele é muito esperto. Apesar daquela imagem do estereótipo que se cria, né, na internet, em filmes, do nerd, na vida real o Kassab é completamente diferente. E ele se conecta assim politicamente com as pessoas, entende como é que funciona a política, orientou o Tarcísio a não concorrer à presidência em 2026, a aguardar até 2030 e tentar a reeleição em São Paulo, e a mídia corporativa do Brasil já abraçou a candidatura do Tarcísio à presidência, seja em 2026 ou em 2030. Basta lembrar do artigo do Joel Pinheiro da Fonseca, que o Tarcísio seria um bolsonarista moderado, e basta lembrar do artigo também publicado ali no Globo, que o Tarcísio se equilibrava entre o bolsonarismo mais radical e o bolsonarismo mais moderado. A discussão mais radicalizada e a discussão mais técnica, que é uma grande balela, como a gente sabe. E o que aconteceu? O Bolsonaro, e eu já vinha alertando isso aqui em várias análises, até mesmo aqui na revista Fórum, o Bolsonaro hoje não é mais uma figura imprescindível para a extrema-direita brasileira. O movimento que a gente chama de bolsonarismo, que ganhou força a partir de 2017, 18, que elegeu o Bolsonaro e que reacendeu a extrema-direita no Brasil, não depende mais do seu criador, do seu, entre aspas, líder, para continuar seguindo. A prova é o Pablo Marçal. O que me deixa até meio chocado em 2024 é que o Pablo Marçal tem utilizado as mesmas estratégias divulgadas pelo mentor da atual extrema-direita nas redes sociais, na comunicação, que é o Steve Bannon, e as pessoas simplesmente ignoram. Acham que se deixar de falar do Pablo Marçal, ele vai desaparecer como um nada, né? Assim como se ignorasse o Bolsonaro, ele iria desaparecer. O Bolsonaro desapareceu tanto que foi eleito presidente em 2018, quase foi reeleito em 2022. Se não fosse o Lula, o Bolsonaro seria reeleito. Aumentou a bancada da extrema-direita no Congresso em 2022, aumentou a bancada da extrema-direita na Câmara, no Senado em 2022, mas tem gente dizendo que a esquerda está dando muito holofote pro Pablo Marçal. Eu vou fazer uma pergunta a essas pessoas que costumam dizer isso aí. Vocês sabiam que o Pablo Marçal, só no mês de julho, fez 300 milhões de visualizações em uma única rede social, que é o TikTok? Sabe quantas visualizações eu, Carlito Neto, tenho no YouTube em 10 anos? 130 milhões. O Pablo Marçal fez 3 vezes isso em um mês. O que eu fiz em 10 anos, ele fez em um mês. Você acha que realmente o problema é a gente tá dando visibilidade ao Pablo Marçal? Como eu disse, um canal que tem 500 mil seguidores, que é o meu canal lá no YouTube, ou aqui na revista Fórum, né, que a gente tem mais de 500 mil de seguidores, e que faz, sei lá, 10 milhões de visualizações no mês, 20 milhões, tá dando visualização para um cara, dando palco para um cara que faz só em uma rede 300 milhões de visualizações, que em uma rede social tinha 13 milhões antes dessa rede cair, na outra criada já tem quase 5 milhões de seguidores. O problema do nosso campo é a comunicação. Por isso que a gente está tendo alguns problemas ainda nesse momento com a figura como o Pablo Marçal. Ah, mas como alguém apoia Pablo Marçal? Como é que o Pablo Marçal tá aparecendo em primeiro lugar em algumas pesquisas, em segundo lugar, em terceiro lugar? Simples. A arrogância
precede o fracasso. A esquerda continua achando que é só mandar alguém ler um livro, ler o plano de governo, que aquela pessoa simplesmente vai deixar de votar no Pablo Marçal. Enquanto isso, o Pablo Marçal fala, ninguém se importa com o plano de governo, mas se você quiser, tá lá no site do TRE. Mas como esse vídeo não é para falar sobre os erros da comunicação da esquerda, vamos voltar pro ponto aqui. E aí o Tarcísio decidiu botar a cabeça na candidatura do Ricardo Nunes, porque ele já entendeu que ele é um dos sucessores naturais do Bolsonaro e do bolsonarismo, tá? E que a mídia vai abraçá-lo e que vai fazer o que puder fazer para poder, de alguma maneira, manter o Tarcísio ali no hype até 2030, pelo menos, para que ele seja o candidato da mídia, do mercado e do radical moderado brasileiro. E aí, por conta disso, ele decidiu entrar de cabeça na candidatura do Ricardo Nunes, recebeu um recado do Bolsonaro que ele não deveria entrar de cabeça. Palavras aqui de alguns portais. Ó. Bolsonaro diz que Tarcísio de Freitas erra ao entrar de cabeça na candidatura de Tarcísio. Em outros portais, Bolsonaro pediu a Tarcísio para se afastar de Nunes por temer derrota. Em outros portais, Bolsonaro diz que Tarcísio assinará atestado de óbito político apoiando Nunes. O que é que o Tarcísio fez? Ignorou as falas do Bolsonaro, dobrou a aposta e está entrando de cabeça na candidatura do Ricardo Nunes. Já apareceu, inclusive, em programa eleitoral na TV. Na peça que aparece, inclusive, ele diz o seguinte, para que vocês entendam claramente aqui como é que o Tarcísio entrou de cabeça realmente. Ele diz o seguinte, uma peça que passou a ser vinculada na última segunda-feira na campanha do Ricardo Nunes. Em uma inserção divulgada na última segunda-feira e explorada também nas redes sociais, Tarcísio passa um recado, entre aspas, para todos os conservadores e diz que o prefeito é, entre aspas, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas, contra a doutrinação nas escolas e a favor da vida desde a concepção. E aí ao ser questionado ali sobre os recados que o Bolsonaro teria dado para ele e esse afastamento do Bolsonaro da candidatura e da campanha do Ricardo Nunes, ele diz o seguinte, vamos intensificar, porque ele diz que ele vai entrar de cabeça, primeiro ele manda o recado, nós vamos entrar de cabeça sim e vamos intensificar, dane-se o que o Bolsonaro falou, palavras do Ricardo, do Tarcísio em outra linguagem, né? Vamos intensificar sim, para mostrar a importância da parceria, a parceria do governo do estado com a prefeitura dá resultado. Não é possível a gente resolver o problema numa cidade com 12 milhões de habitantes se não tiver trabalho conjunto entre estado e prefeitura, afirmou Tarcísio. E aí quando falou, por exemplo, sobre o afastamento do Bolsonaro da campanha do Ricardo Nunes, de ele não aparecer em eventos com o Ricardo Nunes, de ele inclusive tentar se afastar como ele fez na ligação que ele fez na semana passada pro Ricardo Melo, né, o coronel que é vice na chapa do Ricardo Nunes, que o Ricardo Nunes falou, ó, o Bolsonaro ligou, tá vendo? Falou comigo aí, não tem nenhum problema. Ele foi pra internet desmentir, ridicularizar o Ricardo Nunes. Ele, ó, tá ok? Só pra estabelecer aqui a verdade, tá ok? A gente aqui, eu não liguei pro Ricardo Nunes, eu liguei pro outro Ricardo, o Ricardo Melo. Só pra estabelecer a verdade, ou seja, pra ridicularizar o Ricardo Nunes. E aí no universo do bolsonarismo já tem Carlos Bolsonaro apoiando o Pablo Marçal, já tem o Nicolas Ferreira apoiando o Pablo Marçal, já tem o alpinista social e político Rubinho Nunes apoiando o Pablo Marçal. Para quem não sabe o que é o Rubinho Nunes, é aquele cafetão da política, né, que queria ali punir com uma multa de 17 mil reais, se não me falha a memória, pessoas que fizessem doação na rua. Se você der comida para alguém na rua, você seria multado em 17 mil reais. Esse é o grupinho do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, eu preciso falar sobre isso aqui, ele tem dito, inclusive, em várias entrevistas que ele vai construir casa, que ele vai construir moradia, que é uma bênção de Deus, que é isso, que é aquilo, e que ele tem um exemplo do que ele fez lá em Angola, no Camesungo, que era um lugar, né, um povoado que era abandonado, e que lá ele construiu com recursos do próprio bolso, casas e casas. Como eu ouvi esse palhaço falando por diversas vezes do projeto em Camesungo, eu fui ver os vídeos dele, que inclusive, né, eu venho alertando aqui também há um certo tempo sobre o modelo de campanha ou modelo de publicidade feito lá pelo Nayib Bukele em El Salvador, que é meio que um modelo cinematográfico de formato de documentário. O Pablo Marçal tem essa mesma estética no canal dele para os vídeos. E aí ele mostra lá, eu tive de assistir os vídeos sobre o Camesungo. E em um dos vídeos que aparece, ele bota lá uma família em um quadrado de uma casa que ele derrubou e falou assim, que ele tem dito que ele está construindo com recursos do próprio bolso dele, né? E aí nesse vídeo ele mostra lá a família dentro desse quadrado, é onde era a casa que eles derrubaram, para reconstruir a casa. E aí fala assim pro público, tá? Você pode ajudar essas famílias a terem uma casa. Para construir uma casa aqui é 55 mil reais. Então eu peço a ajuda de vocês, que vocês doem para construir a casa. Mas peraí,
Fazer filantropia com o dinheiro dos outros é fácil, né, Pablo Marçal? Você está dizendo nos debates, nas sabatinas, que você está botando dinheiro do seu próprio bolso. E por que que no próprio vídeo que está no seu canal sobre o Cabezugo, você pede para que o público colabore para arrecadar 55 mil reais para construir uma das casas? Que cada casa custa 55 mil reais. E aí o Tarcísio, né, que tá nessa encruzilhada, Bolsonaro, Pablo, Tarcísio. Tarcísio não confirmou ainda se irá pro ato ou não na Avenida Paulista. Alguns dizem que ele irá, né, em alguns lugares está dizendo ali que ele vai, outros estão dizendo que ele não confirmou oficialmente. Mas enfim, eu acredito que ele irá sim ao ato da Avenida Paulista, tanto que ele vai receber o Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes na próxima sexta-feira, vai dar hospedagem pro Bolsonaro pro ato do dia 7 de setembro, mais um ato golpista, né, contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições. E aí ele foi questionado se ele vai pressionar o Bolsonaro a entrar de cabeça na candidatura do Ricardo Nunes. Palavras do próprio Tarcísio de Freitas. Vou conversar com o presidente só para ajustar essa questão, mas é uma pessoa super importante, a quem eu tenho toda a gratidão. Uma pessoa que abençoou essa candidatura do Ricardo, que é a candidatura que dá resultado. E a melhor propaganda para a direita é o resultado. E é o resultado que a gente cresce, e as pessoas já mostram isso. O Ricardo vai para o segundo turno e é a pessoa que no segundo turno tem a melhor chance de vencer a esquerda aqui em São Paulo. É a aposta certa. Ou seja, o Tarcísio tá botando, ó, a faca no pescoço do Bolsonaro para dizer o seguinte: seu covarde, eu posso até apoiar o Ricardo, o Pablo Marçal no segundo turno. Eu vou dar até uma freada no que eu disse, que eu falei que votaria nulo, que votar em Pablo Marçal é abrir a porta pro Guilherme Boulos, votar em Pablo Marçal é abrir a porta pro crime organizado. Eu vou até segurar esse discurso, que ele inclusive já mudou. Mas bater no Ricardo Nunes eu não vou, porque eu tenho outros planos mais pra frente, que não depende mais do Bolsonaro. E o Pablo Marçal tá mostrando isso pro Tarcísio. Agora eu espero que, com esse racha agora envolvendo o Bolsonaro e Tarcísio, que publicamente vai estar tudo normal, tá? Não acho que publicamente eles vão se matar, não. Publicamente vai estar tudo lindo, maravilhoso, mas nos bastidores tá claro que o Bolsonaro não tá respeitando, o Tarcísio não tá respeitando o que o Bolsonaro quer. Certo? Mas eu espero agora que a esquerda entenda e melhore a comunicação, porque o Pablo Marçal surge 6 anos depois do Bolsonaro, com as mesmas estratégias ditas na cartilha do Steve Bannon. Fale o máximo de absurdo, chame o máximo de atenção possível. Quanto mais absurdo for o que você disser, melhor, porque isso vai chamar a atenção da mídia. E sabe o que aconteceu, inclusive? O Pablo Marçal conseguiu barrar a pesquisa que tinha na internet da relação dele com o PCC, por causa daquela história que ele inventou que tinha um cara armado querendo matar ele em um ato que ele fez semana passada. Era mentira. Inclusive, ele nem chegou a falar isso, ele nem chegou a dizer que a pessoa estava armada no boletim de ocorrência que ele prestou na polícia. Mas ele disse que a pessoa era um assessor de uma deputada do PSOL. Enquanto isso, a esquerda está: vamos ler o nosso plano de governo. Vamos ver quem tem melhores propostas. Do outro lado está o Pablo Marçal. Ninguém se importa em ler plano de governo porque o trabalhador não tem tempo disso. Mas se você quiser, tá lá no site do TRE o plano de governo. E é isso que a esquerda precisa aprender. Não é baixar o nível, é entender a jogar o jogo da comunicação. O Tarcísio tá entendendo como é que joga o jogo da política. Agora falta o nosso campo, que sempre soube jogar bem a política, entender como é que joga o jogo da comunicação, porque tá péssimo, tá? Desculpa a minha sinceridade. Grande abraço pra vocês, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Hoje eu vou me afastar um pouquinho das redes, porque hoje é meu aniversário, estou fazendo 38 anos de idade, mas é um prazer estar aqui na Revista Fórum, gravando conteúdo pra vocês, fazendo as minhas análises, e até o nosso próximo encontro amanhã. Tchau!